Oi, hoje nós vamos fazer uma aulinha de introdução à química orgânica e vocês vão ver como que a química orgânica pode ser interessante a partir do momento que a gente começa a entender como que funcionam as ligações do carbono. Olha só, antes de mais nada, a química orgânica foi originalmente, concebida pela ideia da química da vida, das substâncias que têm vida, como animais, vegetais, né? Essa teoria era de Berzelier, né, que vocês estão vendo aqui no canto, né, teoria da força vital no século XIX, mas que logo caiu por água, por quê? Porque o Roller ele conseguiu fazer o primeiro composto orgânico em laboratório, ou seja, ele conseguiu desenvolver a ureia em 1822, certo? A partir do cianato de amônio, ou seja, a partir de uma substância inorgânica, ele formou uma substância orgânica. Então significa que essa ideia que coisas orgânicas são coisas que só provêm de coisas que têm vida, caiu muito rápido e não teve muita sequência. Hoje, o que a gente define química orgânica? Química orgânica é nada mais nada menos que a química composta pelos, pelas substâncias formadas a partir do elemento químico carbono, certo? Bom, o carbono todo mundo sabe que é tetravalente, ou seja, faz quatro ligações, certo? Se ele faz quatro ligações, ele pode fazer como essas quatro ligações? Pode fazer quatro ligações simples, pode fazer uma dupla e duas simples, pode fazer duas duplas ou pode fazer uma tripla e uma simples ligação. Sempre dessa maneira, sempre mantendo quatro ligações. Não pode fazer nem mais nem menos, sempre mantendo as quatro ligações, certo? Bom, aqui tem uma coisinha interessante que eu quero que vocês percebam na molécula aqui do amônio. Olha só, aqui ó, vocês estão vendo que você tem o nitrogênio, hidrogênio, 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 hidrogênio. Vocês têm setinhas, aqui você tem uma flechinha, aqui você tem uma flechinha pontilhada. Olha só, então toda vez que vocês verem a setinha, né, a ligação assim como um traço, é porque a gente está no mesmo plano de observação. Se por acaso tiver uma seta completa, assim, significa que está para frente, como se estivesse para cima, para o nosso lado aqui, para cima da gente. E se por acaso aparecer desse jeito aqui, assim, com um pontilhadinho, significa que está para trás, ou seja, é para estar atrás do nitrogênio, certo? Então é uma maneira da gente visualizar um pouco diferente, mas isso é só uma visualização. É como, para nós, é como se fosse tudo ligações simples, tá certo? Desse jeito que funciona. É só para vocês se acostumarem com isso. Bom, falando em se acostumar, vocês estão acostumados a utilizar o quê? Apenas fórmulas moleculares. Desde que vocês entraram no ensino médio, em química, vocês só usaram fórmulas moleculares. Pois é, agora a fórmula molecular não vai servir mais para a gente. Por que que não serve mais? Dá uma olhadinha aqui, ó. C2H6O, C2H6O. São duas substâncias, aqui ó, se você for olhar só a fórmula molecular, são iguaizinhas, C2H6O. Só que uma é o éter e a outra é o álcool, que são substâncias completamente diferentes. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui o oxigênio está no meio e aqui o oxigênio está no canto ligado a um hidrogênio. Significa o quê? Que se eu não souber a estrutura dessa molécula, eu não vou conseguir jamais descobrir do que se trata. Então, essa fórmula molecular para a gente não vai servir mais. A daqui para frente a gente vai ter que usar o quê? As fórmulas estruturais. Bom, pensando nisso, olha só. O que é a fórmula estrutural? É a fórmula que mostra para a gente a estrutura, ou seja, mostra como que as moléculas, como é que os átomos nas moléculas estão ligados. Se estão ligados por simples ligações, por duplas ligações, por triplas ligações. Lembra, né? Ligações sigma, ligações pi, não é mesmo? Simples ligação sigma, dupla ou tripla ligação pi, né? Certo? Então, nós temos a fórmula estrutural, que é essa daqui, onde você completa as ligações. Olha só, o carbono não faz sempre 4? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Não é isso? Então a gente tem que respeitar. O oxigênio a gente vai ver mais para frente que ele sempre vai fazer duas, o hidrogênio sempre vai fazer uma. Isso a gente precisa saber, certo? Aí, a fórmula
estrutural, ela pode ser condensada. Como que ela pode ser condensada? Ao invés de eu escrever esse monte de H aqui, ó, eu posso simplificar e juntar eles, ó. Esse carbono não tem 3 hidrogênios, então eu coloco H3. Esse carbono aqui não tem 2 hidrogênios, então eu coloco H2. Mesma coisa aqui, ó. Eu não tenho 2 hidrogênios, coloco H2. 3 hidrogênios ligados a esse carbono, H3. Certo? Nós vamos trabalhar com essa daqui, ó, com essa fórmula condensada. Mas tem alguns vestibulares que gostam de fazer desse jeito para ferrar a vida de todo mundo. E aí eles simplificam também os carbonos. Então coloca C2H5, C2H5. É como se fosse uma fórmula híbrida, onde você mistura a estrutural com a molecular. Mas isso para a gente não é interessante. Então a gente vai trabalhar com esta fórmula aqui. Bom, caso vocês não tenham percebido, a fórmula que a gente está vendo é do éter comum, certo? O éter que é produzido há mais de 100, 200 anos, ele sempre foi muito utilizado por médicos, porque ele é um anestésico muito poderoso, certo? Mas eu só coloquei como exemplo. E aqui a gente tem a fórmula molecular, que vocês já conhecem, né? C4H10O, e a fórmula simplificada ou esquelética ou fórmula de traço, que é desse jeito aqui assim, ó. Tudo isso daqui se simplifica nisso daqui, ó. Nossa, mas como que isso é possível? Né? Bom, vocês vão entender direitinho agora. Olha só. A fórmula estrutural ou de traço, né? Ela mostra o quê? Apenas o que está ligado ao carbono. Carbonos e hidrogênios ficam subentendidos. O hidrogênio simplesmente deixa de existir. E o carbono fica em cada pontinha. Tá vendo aqui, ó? Ó, eu tenho 1, 2, 3 pontinhas, certo? Se eu tenho 3 pontinhas, significa que eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Dá uma olhadinha aqui, ó. 1, 2, 3 carbonos. Então, ao invés de eu fazer tudo isso daqui, eu posso fazer desse jeito aqui, que é o mais simplificado que tem. E é o que mais aparece em vestibular, gente. Então, isso aqui vocês têm que aprender. Olha aqui um outro exemplo. Ó, um pontinho, aqui tem carbono. Outro pontinho aqui, ó, outra pontinha, aqui tem carbono. Outra pontinha tem carbono. Aqui era para ter carbono, né? Mas como eu estou dizendo que tem um OH, no lugar do carbono tem o OH. Aqui nessa pontinha era para ter um carbono, mas como eu estou colocando o Cl, significa que tem o Cl no lugar do carbono. Então, como é que fica? Ó, 1, 2, 3 carbonos. 1, 2, 3 carbonos. OH, OH. Subiu aqui, você tem um Cl, ó, subiu aqui, você tem um Cl, e os hidrogênios ficam todos subentendidos na molécula, certo? Olha aqui, ó, um outro exemplo mais complexo, olha só. Uma pontinha, 2 pontinhas, 3 pontinhas, aqui, ó, 4 pontinhas, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho que ter 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha só, então vamos ver. Aqui, primeiro carbono, primeiro carbono. Continuou, segundo carbono. Tá vendo aqui, ó? No segundo carbono, eu tenho um carbono que desce e um carbono que sobe, não tenho? Olha só, um carbono que desce, um carbono que sobe. Aí ele continua, não continua? Continuou aqui o terceiro carbono, continuou aqui o quarto carbono e do quarto carbono desceu um, ó. Do quarto carbono desceu um carbono aqui, tá vendo? Certo? E aí foi para o canto aqui mais um carbono. Então, essas fórmulas do tipo traço que a gente está vendo aqui são as mais simplificadas que existem. E cabe a vocês descobrirem o que está ali escondido. É lógico que, por enquanto, se parece muito difícil, mas depois, com a prática, vocês vão ver que não tem sofrimento nenhum. Vamos ver mais algum exemplo? Olha aqui, ó. Aqui, se eu tiver uma dupla ligação, eu vou colocar um tracinho do lado. Se eu tiver uma tripla ligação, eu vou colocar um tracinho em cima e outro embaixo. Jamais colocar os dois embaixo e os dois em cima. Um para cima e um para baixo. Por isso que a gente precisa saber muito bem na hora de fazer os traços, certo? Então, dupla ligação, você adiciona um traço. E tripla ligação, um traço para cima e um traço para baixo, certo? Mas por que a química orgânica é tão importante e tão versátil? Olha aqui, a gente tem um exemplo. Aqui eu tenho o carbono com 4
hidrogênios, formando a substância orgânica mais simples que existe, que é o gás metano, certo? Só que o carbono, ele tem uma capacidade muito grande de se ligar com ele mesmo. E ele podendo se ligar com ele mesmo, essa propriedade se chama encadeamento, ele pode formar cadeias. Então, se eu pegar e colocar mais um carbono, olha só o que acontece. Coloquei mais um carbono, certo? Se eu coloquei mais um carbono, deixa de ser o gás metano. Todo mundo sabe o que é o gás metano, né? O gás metano é a substância orgânica mais simples que tem e mais produzida mundialmente. Por quê? Porque é o famoso gás do peido, exatamente. Certo? Só que se eu colocar mais um carbono, o que acontece? Deixa de ser o gás metano e se torna outra coisa, o gás etano. O que é o gás etano? O gás etano é o GNV, o gás natural veicular, aquele que se usa como combustível para que os carros possam rodar. Lembra aqueles botijões amarelos que todo mundo instalou nos carros uma época porque era muito barato? Então, é esse gás que é colocado ali. Mas e se eu colocar mais um carbono? Se eu colocar mais, olha a cadeia se formando, ó, tá vendo aqui, ó, encadeando, ó, 3 carbonos em seguida. Percebam que cada carbono que eu coloco eu tenho que completar com os hidrogênios que estão faltando, certo? Porque o carbono sempre tem que fazer as 4 ligações. Agora, nós temos o quê? Um outro gás, que é o gás propano. O gás propano é o que tem no botijão de gás que está na casa da gente, que tá, todo mundo usa esse gás, certo? Todo mundo usa. Então, é um dos gases mais comprados, mais utilizados no planeta, certo? Mas e se eu puser mais um carbono? Se eu puser mais um carbono, eu vou ficar com 4. Esse aqui é o gás que tem no isqueiro, que é o butano, sabe? Aqueles isqueiros que o povo usa para acender cigarro, acender charuto. Então, é o gás butano, certo? Então, olha só o que eu posso. E eu posso ficar o dia inteiro aumentando carbono aqui, que cada vez vai se transformar numa substância diferente. Mas, além disso, o que eu posso fazer? Ó, vamos voltar lá. Vamos voltar no gás etano, certo? E se eu mudasse a ligação? Olha só, aqui só tem simples ligações. E se eu colocasse uma dupla ligação? Lógico, para eu colocar uma dupla ligação, esses dois hidrogênios têm que ir embora, né? Porque eles têm que desaparecer para ficar possível de eu substituir por dupla ligação. Olha só. Aí você viu que foi embora um hidrogênio que estava aqui e um hidrogênio que estava aqui. O que aconteceu então? Uma dupla ligação. Essa dupla ligação muda tudo, porque agora isso aqui é a substância, é a matéria-prima para produção do plástico. Sabe aquela sacolinha plástica que tem em todo o mercado, que você usa e leva para casa e usa no lixo, você usa em vários lugares? Pois é a sacolinha plástica mais simples que existe, que é o eteno ou etileno, que vai servir para fazer o quê? Para fazer a sacolinha. E se eu trocar essa dupla por uma tripla, ou seja, tirar mais 2 hidrogênios, né, um hidrogênio de cada lado, e aí o que vai acontecer? Vai virar CH, tripla ligação, CH. Isso aqui é um dos gases mais explosivos que existem. É o acetileno. O acetileno é o gás utilizado em oficinas mecânicas. Sabe quando você pega aquele maçarico, que vocês já devem ter visto, né? Pega o maçarico e fica acertando aqueles 2 botõezinhos até que a chama fique bem azul? Pois é, aquela chama bem azul é causada pelo poder da queima do acetileno, porque ele consegue queimar a altas temperaturas e derrete qualquer tipo de chapa que você precise. Por isso que ele é tão perigoso. E, lógico, muito explosivo, certo? Qualquer vazamento pode causar uma explosão violenta. Então é muito perigoso. Mas será que é só isso? Olha só, vamos voltar no etano, certo? E se eu colocar algum outro elemento? Lembre-se que isso aqui é o gás GNV, né? O gás natural veicular. E se eu por acaso colocar o oxigênio? Sabe o que aconteceu aqui? Deixou de ser um gás e se transformou num líquido. Agora eu tenho o álcool comum, o álcool que se utiliza para fazer bebida, o álcool que se utiliza para combustível, é o álcool mais comum que existe, simplesmente porque eu coloquei um oxigênio a mais na molécula. Olha só como é incrível isso daí. Eu coloquei um átomo só, eu mudei completamente. É algo completamente diferente do que eu tinha. Certo? Então é por isso que a química orgânica é tão versátil, é por isso que a gente precisa aprender e aprender a gostar, porque é uma coisa que nenhuma outra parte da química consegue fazer, né? Simplesmente mudando uma pequena coisa, você consegue modificar toda a substância. Então isso é muito importante e muito interessante, né? Bom, mas como que são feitas essas ligações? Essas ligações são ligações
covalentes. Lógico, todo mundo já tinha percebido, né? Essas ligações covalentes, elas existem de dois jeitos. São as covalentes apolares e as covalentes polares. As apolares são aquelas onde você tem um equilíbrio na molécula, ou seja, você não tem nenhum átomo diferente pendendo de um lado ou outro, que nem aqui, por exemplo, os hidrocarbonetos, que a gente vai ver mais para frente, que são só carbono e hidrogênio, são todos apolares. Por quê? Se você olhar na molécula, ela é sempre simétrica, sempre você vai ter quantidades iguais de hidrogênio dos lados, não é mesmo? Agora, o etanol, o ácido acético, vocês podem perceber que de um lado eles têm o oxigênio, do outro lado eles não têm o oxigênio. Isso faz com que de um lado seja mais eletronegativo que o outro, portanto um lado vai ser polar, vai ser uma substância polar, porque um lado vai ser mais negativo e o outro vai ser mais positivo. E as substâncias orgânicas têm uma característica. Os iguais se dissolvem. Então, significa que eu vou conseguir dissolver substância polar em apolar e eu vou conseguir dissolver substância polar em substância polar, certo? Os iguais se dissolvem. Guardem isso que mais para frente a gente vai precisar. Tá certo? Bom, mas como que eu sei fazer essas ligações? Bom, isso que está aqui na tela todo mundo tem que saber. Que o carbono é tetravalente, ou seja, faz sempre 4 ligações, né? Que nem eu falei anteriormente, 4 simples, uma dupla, 2 simples, uma tripla, uma simples ou 2 duplas. O hidrogênio ele é monovalente, ou seja, faz sempre uma ligação. O oxigênio e o enxofre são bivalentes, ou seja, os dois sempre vão fazer 2 ligações. Pode fazer 2 simples ou uma dupla. O nitrogênio e o fósforo são trivalentes, significa que eles podem fazer 3 simples ligações, uma dupla e uma simples, ou uma tripla ligação. E os halogênios, que é a família do flúor, né? Flúor, cloro, bromo e iodo, são todos monovalentes, ou seja, eles só vão fazer uma única ligação, certo? Aí é só você lembrar do Shon. Shon é. Lembra aquele coreano que adora química? Pois é. Se você lembrar do Shon, e inclusive essa é a ordem onde a gente vai colocar os elementos na substância orgânica, né? Então, ó, o carbono sempre 4, hidrogênio sempre 1, oxigênio sempre 2, nitrogênio sempre 3. Esses daqui são os principais que vocês têm que saber de cor e salteado. Sabendo isso, acaba o problema de vocês, certo? É só lembrar do Shon, tá? Bom, aqui a gente já falou, né, do encadeamento, porque o carbono ele tem a capacidade de fazer cadeias. Aqui nós temos vários tipos de cadeias diferentes, certo? Que a gente vai aprender a classificar depois. São cadeias normais, cadeias ramificadas, cadeias heterogêneas que a gente vai aprender. Mas o que? A partir do momento que o carbono se liga com carbono várias vezes, a gente tem o encadeamento, tá certo? Nós temos uma classificação para o carbono. O carbono pode ser classificado de 4 maneiras diferentes. Ele pode ser carbono primário, quando ele se liga com apenas um outro carbono. Carbono secundário, quando ele se liga a apenas 2 outros carbonos. Carbono terciário, quando ele se liga a 3 outros carbonos. E carbono quaternário, quando todas as suas ligações estão completadas por carbonos. Então aqui do lado a gente tem um exemplozinho, olha só. Esse vermelho aqui ó, não está ligado só com esse aqui que está em verde, então esse aqui é primário, esse daqui é primário. Agora esse verde aqui está ligado com 1, 2, 3 carbonos. Se ele está ligado com 3 carbonos, ele é o quê? Terciário. Então a gente não presta atenção nas ligações, a gente presta atenção nos carbonos que estão em volta, certo? Então eu tenho 1, 2, 3 carbonos em volta, terciário. Esse aqui eu tenho quanto? 2 carbonos em volta. Se eu tenho 2 carbonos em volta, secundário. Esse aqui, 2 carbonos em volta, também secundário. Esse daqui também secundário. Agora, esse daqui, ó, estão vendo aqui, ó, esse daqui que está em laranja? 1, 2, 3 carbonos, 4 carbonos em volta. Se tem 4 carbonos em volta, quaternário. Agora esse daqui, ó, tá ligado com quantos carbonos? Só com um, porque o outro é oxigênio. Oxigênio não é carbono, todo mundo sabe disso, né? Então, se só está ligado com carbono, ele é primário, certo? O último carbono também é primário, porque está ligado só com oxigênio, então não conta, então ele é primário. Esse carbono aqui está ligado com um de cima e 2 do lado, então ele é um terciário. E os dois últimos, cada um está ligado com o outro e mais o de cima, não é isso? Então eles são secundários também,
tá? Isso é muito fácil, não tem como errar. A classificação do carbono é muito simples, certo? Bom, o que incomoda um pouquinho vai ser a classificação das cadeias, porque as cadeias elas são mais complexas, certo? Então, como que a gente vai entender uma cadeia carbônica? Ela pode ser, primeiro, de duas, são quatro classificações principais, certo? Primeira classificação principal é aquela que você faz aquela pergunta para você: essa cadeia é aberta ou é fechada? Então a gente olha aqui, ó, como que é uma cadeia aberta? Uma cadeia aberta é onde você tem essa característica, ó, carbono ligado com carbono e vai se ligando assim sucessivamente até um ficar muito mais longe do que o outro. O primeiro carbono jamais se encontrando com o último, certo? Então aí a gente tem a definição de uma cadeia aberta. Já a cadeia fechada, ela vai fazer o quê? Vai criar uma espécie de um ciclo, olha só, onde você tem os carbonos se fechando, formando um ciclo, onde você sabe muito bem que eles vão se encontrar. E se eles vão se encontrar, você sabe qual que é o primeiro e qual que é o último carbono. Se esse aqui é o primeiro, esse aqui vai ser o último, ou esse daqui vai ser o último, conforme o sentido horário ou anti-horário que você tiver utilizando, certo? Bom, então, o que que a gente tem? A gente tem uma cadeia onde os carbonos se encontram, se tornando uma cadeia fechada ou cíclica. Ah, a aberta também pode ser chamada de acíclica. O A seria não, né? Não cíclica, não tem ciclos. Bom, aqui a gente pode ter uma outra classificação que é muito importante. Além de ser aberta ou fechada, a cadeia pode ser normal ou ramificada. Uma cadeia que é normal é aquela que apresenta até apenas carbonos primários e secundários, certo? Ou seja, você apenas vê duas extremidades e os átomos estão dispostos em uma única sequência, certo? Agora, a cadeia ramificada, ela vai apresentar três extremidades, ou seja, você vai apresentar e ter um carbono terciário ou um nitrogênio terciário, certo? Tá? O que é um nitrogênio terciário? Um nitrogênio ligado a três carbonos, tá? Então, é desse jeito que você vai ter uma cadeia ramificada, se o carbono for terciário ou o nitrogênio for terciário, tá? Então, é desse jeito. Lembrem-se, se você tiver um oxigênio, oxigênio não é carbono, então não conta como ramificação, certo? Para ser ramificação, você tem que ter um terceiro carbono embaixo aqui, ó, certo? Um, dois, três carbonos, tá certo? Além de aberta ou fechada, normal ou ramificada, nós também podemos ter isso acontecendo nas cadeias fechadas, certo? As cadeias fechadas, elas podem ser, além de normais, ramificadas, elas também podem ser especialmente chamadas de aromáticas. Uma cadeia aromática é uma cadeia que apresenta dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples intercaladas. O que significa isso? Significa que você tem um equilíbrio entre ligação simples e ligação dupla, elas se intercalando. E quando isso acontece, a gente cria um anel aromático que dá origem à substância chamada benzeno, certo? Então, isso daqui é bom vocês terem em mente, porque o benzeno a gente vai trabalhar bastante, ele vai aparecer bastante em química orgânica, certo? Principalmente nas provas de vestibular. Significa que essas três demonstrações que vocês estão vendo aqui são exatamente a mesma coisa. C6H6, certo? Com dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla simples, é exatamente que essa fórmula de traço ou essa fórmula com o anel no meio. O anel é colocado para substituir a dupla simples, dupla e simples, certo? Tá? Então nós temos a cadeia aromática que a gente tem que entender muito bem. Mas vejam, se não tiver dupla simples aqui, certo? Intercalada, jamais vai ser aromática. Então, esses núcleos aqui, ó, não são aromáticos, não tem anel benzênico, certo? Tá? Então elas são cíclicas, certo? Mas são alicíclicas, porque não são chamadas de aromáticas, certo?
tá? Bom, que mais que a gente tem? A gente pode ter uma cadeia saturada ou uma cadeia insaturada. O que é uma cadeia saturada? É uma cadeia que apresenta apenas simples ligações. Olha só, ó, entre carbonos. Carbono, carbono, ó, tá vendo aqui, ó, simples ligação? Carbono, 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 todas simples ligações. Aqui também, ó, carbono, carbono, simples. Opa, mas tem uma tripla aqui com o nitrogênio. Mas lembre-se, nitrogênio não é carbono, então não conta. É só entre carbonos, certo? Então, se eu tiver só simples ligações entre carbonos, eu tenho o quê? Uma cadeia saturada. Se por acaso apresentar uma dupla ou uma tripla, certo? Se apresentar uma dupla ou uma tripla, o que eu tenho? Eu tenho uma cadeia insaturada. Olha aqui, a dupla aqui, a dupla aqui, a tripla aqui, porque está entre carbonos. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho um carbono e oxigênio. Eu considero? Não, porque o oxigênio não é carbono, tá? Então, muito cuidado com isso, porque se você se enganar, você vai acabar classificando de maneira errada. Então, lembre-se, cadeia saturada, apenas simples ligações entre carbonos. Cadeia insaturada apresenta duplas ou triplas ligações entre carbonos, certo? Bom, e o último tipo de classificação é se a cadeia é homogênea ou heterogênea. Se ela for homogênea, ela vai ter apenas carbonos ligados entre si, ou seja, nada no meio, nada diferente. O que é diferente que pode estar no meio? Pode ter oxigênio, pode ter enxofre, pode ter nitrogênio, pode ter fósforo. Esses elementos é que seriam os elementos diferentes, produzindo o chamado heteroátomo. O que é? O átomo diferente no meio dos carbonos. Então vocês podem olhar, porque se tiver do lado de fora, olha aqui, ó, não tiver entre carbonos, ela continua sendo homogênea. Então o que considera para a gente é carbono ligado com carbono. Então todos os carbonos ligados, homogêneo. Ah, mas apareceu alguma coisa diferente no meio. Se apareceu alguma coisa diferente no meio, é heterogêneo. Olha aqui, ó, o oxigênio está no meio de dois carbonos, é heterogêneo. Esse oxigênio aqui não está no meio de dois carbonos? É heterogêneo. Esse oxigênio aqui contou? Não, porque está do lado de fora. Só conta o que tiver entre carbonos, certo? Bom, então eu acho que por aqui a gente vai parando, porque a gente já viu muita coisa hoje, e senão vai dar um nó na cabeça de vocês muito grande. Então vocês têm que pegar, dar uma revisada nisso daqui, para conseguir desenvolver os exercícios tranquilamente, certo? Então, até a próxima, tá certo?